de hoje. Vai ser muito legal. A gente vai andar por aqui, fazer um tour voltado só à cultura do charque da cidade. Primeiro missionário, né? Um dos que ajudou a construção, foi um dos primeiros representantes da igreja, então responsável por unir pessoas, né, para vir frequentar, e não só pelo processo, como ela falou, da construção e tudo mais. Você pode ver que são símbolos daqui de registro. O que significa o número? O tori, Isso. é a representação dos colonos japoneses, então todas as cidades que recebem os colonos tem esse tori, né, para mostrar que ali sim tem a presença deles. Que a gente vai visitar depois? Sim, a gente vai visitar. As nossas montanhas, né, porque estamos em um vale, então o Rio Ribeira, o vale, então essa é a representação. A gente tá saindo, a gente tá fazendo um caminho para chegar na escadaria. Aqui. Você quer, Miriam? Não tinha essas árvores, né? Aí todo barco, navegações que passavam aqui, eles vistoriavam e barravam para registrar todos os produtos que passavam por aqui. Por isso principalmente o ouro, isso. Porque se registrava a quinta parte, né, de todo o ouro que era coletado no Rio Ribeira. Foi o segundo ciclo econômico do Vale que exportou-se sacos e sacos e sacos de arroz. E aí foi quando o Valo Grande foi construído na cidade de Iguape. Porque existia uma distância, o Valo Grande era a ilusão de um ponto estratégico para se fazer o escoamento do arroz. Tá. Só que onde é o porto da cidade, onde era o porto da cidade, então tem questão de profundidade e o tamanho das embarcações que vinham. E se levava mais tempo para carregar tudo que eles estavam tentando escoar pelo rio. E quando começaram a abrir o canal, veio a força da água, trouxe um monte de areia, escoando tudinho para dentro da cidade. O que era para ser um canal profundo, um canal que ia dar melhor acesso, estragou o porto, que era o principal, o ponto onde eles conseguiam chegar com as embarcações e escoar a mercadoria. E que ano que foi isso, mais ou menos? Ou década, enfim? A década era a partir da década de 30, 40. Tá. E aí começou o desespero dos locais, né? Os grandes fazendeiros. Perdemos tudo. Vamos ter que se movimentar. Não tem como. E agora? Aí começou a vender terra muito barato. Eles foram para as outras regiões, migraram para onde hoje é Minas Gerais, que daí a extração era totalmente diferente. E aí começou esse espírito de derrotismo aqui na cidade. Tipo, não vai dar mais nada. Não tem como sobreviver. Essa terra aqui já deu. E aí que o Vale ficou um tanto esquecido. Foi nesse momento que o Vale teve o seu maior declínio. Que não tinha como produzir, não tinha interesse, todos os fazendeiros estavam vendendo. As pessoas que conseguiam sobreviver com pequenas coisas, foi o que ainda o jeito que ainda é, a maneira de subsistir. Consumo local. Consumo local, a troca, mutirões e coisas servidas à igreja, né? Então movimentos tipo, a construção de um barracão, a construção de uma associação. E aí foi o principal momento que o Vale ficou esquecido. E que agora a gente passa a se ressignificar esse olhar, né? Trazendo turista para conhecer onde tudo começou no Brasil. Então é bem recente esse movimento de reerguer mesmo. Isso, sim. É recente, tem pouco mais de 5 anos, acho, que isso está acontecendo. Porque eu entrei na faculdade de História em 2014. E aí eu conheci quem hoje é o secretário de Cultura e Turismo e Economia Criativa da cidade, o Carlinhos, né? E ele já trabalhava essa coisa de preservação do patrimônio. E eu me encantei. E aí que eu comecei a pensar, tipo, nossa, a gente tem tudo isso aqui na mão. O Vale do Ribeira é um diamante verde. É muito valioso. E tem o Rio Ribeira que abastece inúmeras cidades e os outros afluentes, né? E agora a gente trabalha isso para reerguer o vale dessa maneira. E tem pontos intactos preservados. Depois que o Sesc veio por aqui, por exemplo, essa escada era só concreto. Mandaram pintar, fizeram uma arte para se tornar um pouco mais atrativo, né? Conforme o tempo foi passando, não foi tendo a manutenção.
Aí as pinturas ficaram assim, mas antes era perfeitamente lindo, né? Não que seja isso, né? Eu acho que Porque desde que criou-se aquela coisa do derrotismo, que esse vale não dá mais nada, as pessoas as gerações passaram a acreditar que Não vale que nada. não vale nada. Então acabaram desistindo do vale, não querendo que ele cresça, que ficar aqui. Por exemplo, nós jovens já querem. Ai, completei 18 Nasceu anos, aqui, nasci tchau. aqui, já quero ir embora, Vale do Ribeira não é nada e não sei o quê. E eles não têm esse olhar de que aqui tem tudo. É só a gente querer, é só a gente ir buscar atrás, correr atrás, que a gente vai ter tudo aqui, né? Aqui é o anfiteatro, né? Tem teatro, cinemas nesse espaço, mas aqui no portal aqui tem um pé de chá. Dá pra ver? Aqui, ó, tem um pé de chá. Esse é o pé de chá. Aqui já tem 2 metros. Não chegue muito, porque senão um turista veio, catou uma sementinha aqui e vou bronca, tá? Já vamos fazer um apelo aqui, né, Miriam? Não Aham, pegue não sementes e peguem, mudas, nem folhinhas. nem dos chazais, Aham. nem aqui do César. Bom, vamos dar uma Aqui, ó. paradinha aqui. Inclusive aqui, Miriam, não sei se você sabe, na primeira rota do chá, a gente fez a cerimônia aqui. Ah, é? Aqui? Aham. Ai, eu... Acho que a Miriam não sabia da cerimônia aqui. Esse aqui é o mundo. O Touro Nagashi começou lá em Sete Barras, uma cidade ali acima, né? Rio acima. Onde um rapaz, um japonês, ele foi lavar o rosto no rio e ele caiu e se afogou. A mãe, né, a família desse rapaz, todo ano, nessa época, para rezar pela alma desse filho, eles soltavam o touro. Soltavam 7 touros. 7 touros, cada um escrito é o Nichiren-cho, a religião Nichiren-cho, né? O Namu Myoho Renge-kyo, 7. Cada barquinho escrito Namu Myoho Renge-kyo. É o modo de eles rezarem. Perfeito. Tá? É a oração deles. Tá. Aí soltavam e para rezar pela alma desse filho. Aí os pais desse rapaz, dessa alma que faleceu no Rio, tiveram que ir embora para o Japão. Aí pediu para a igreja Nichiren-cho assim, continuar soltando essas velas, rezando pela alma desse filho, e com o tempo isso foi se tornando assim tradição, que foi aumentando e foi se tornou uma tradição para rezar pelas almas de todos os falecidos afogados no Rio Ribeira. E a primeira soltura foi em 1955. Com o passar do tempo, eles começaram também a rezar pelos mortos aqui na BR-116, né? Que muitos faleceram por acidentes. E, enfim, esse monumento é representado pelas vítimas aqui no Rio Ribeira, né? E aqui atrás também tem está escrito em japonês, sobre todos os afogados em rios. Enfim, não é só afogados nesse Rio Ribeira, se tornou em vítimas afogados em qualquer rio. Entendi. Por isso essa concentração de gente que vem do Brasil, do mundo inteiro. Vem gente no dia 2 de novembro. A Miyoko, a viúva do monge, ela desce com o barco, com a balsa, e sobe tocando os tambores, rezando pelas almas dos falecidos. Elas param bem aqui, próximo. Hoje está murado aqui, né? Mas ela desce e faz um ritual nesse espaço aqui na frente desse monumento. Mais tarde, depois da cerimônia, quando começa a escurecer, as pessoas fazem uma corrente humana, embarcando vela por vela na balsa. E outros tanto de vela eles levam para o outro lado do rio e soltam por lá. São
alguns pontos, né? Fala que é muito emocionante você pegar aquela, porque cada barquinho tem o nome das pessoas escrita, né? E ele solta. Então, assim, quando você faz a soltura é muito emocionante, porque você está pegando uma alma de cada um e soltando. Isso diz que é um momento prazeroso. E, bom, aí agora vamos conhecer o Tori, né? É o Tori, né? É o portal da cidade, geralmente. Nas entradas da cidade se encontra o Tori, né? E em cidades japonesas tem muito esse portal. E aqui já começa... Já começa a sede, aqui era a principal sede, né? Depois o Kaigai Kogyo Kabushiki Kaisha, que é a empresa de navegação, né? Que se instalou aqui. Então era uma sede para que os colonos que estavam aqui, se precisassem de qualquer coisa, eles podiam buscar esse lugar. E tanto era o armazenamento do arroz, uma espécie de associação também, né? Por prestar essa... Não com esse nome, mas funcionava como? Isso. E também essa construção de tijolinhos, né, um pouco inglês, né, vem um pouco dessa interferência de fora. O que eram as construções das fábricas, né, quando aconteceu a Revolução Industrial e tudo mais. Então pega-se também um pouco dessa característica de fora, e principalmente na construção. Então aqui funcionava um centro de acolhimento, né, para os colonos. E foi construída a partir dos anos de 1919, então quando estava tudo acontecendo, quando precisava assim, de um espaço para que eles se sentissem acolhidos e que servia de um ponto de distribuição, né, porque era o galpão os sacos de arroz que eu falei, do ciclo de arroz, estavam ali, passavam por transporte. A sede da coroa portuguesa também, então Ficava aqui. Era meio que um acordo, né? Então todo mundo convivia de um certo modo bem. Era um local neutro, digamos assim. Mas deveria ser. E que atendia todos que precisassem, principalmente os colonos japoneses. Quando os imigrantes chegavam, eles deixavam a família nesses galpões, alugavam um cavalo ali e iam para Raposa de cavalo procurar o lote comprado no Japão. Então chegamos na Flor de Guarapuí. A flor de Guarapuí tem 7 metros de altura, 40 toneladas de puro aço e foi doada pela Tomiotaki no ano de 2002 para a cidade, e ela está aqui desde então, não passou por nenhum processo de mudança de lugar. Ela está aqui na praça, e a flor de Guarapuí era uma árvore que dava para ver na avenida. Era uma árvore de destaque na cidade. Então as pessoas usavam ela para se guiar onde estavam. E você tinha falado que a árvore ela era mais alta do que a torre? Mais alta do que a torre. Deixa eu até mostrar a torre de longe. Tinha muito destaque. Muito Ela era destaque. bem pra lá, ó. Pro centro.